Artigo 288. A inspeção de instalações visa verificar toda ou parte das instalações da unidade, sendo realizada de acordo com as disposições, as normas e as instruções em vigor ou determinações do escalão superior. Artigo 289. A inspeção de instrução visa a verificar o andamento da instrução, os seus rendimentos e registros, sendo realizada de acordo com as disposições, normas e instruções em vigor ou diretrizes do escalão superior. Artigo 290. A visita é o ato de autoridade que, por iniciativa própria ou mediante convite, comparece a uma OM por cortesia ou praxe, já consagrada nos hábitos militares. Parágrafo único. O procedimento a ser observado pelas OMs, por ocasião das visitas, está regulado em normas específicas. Capítulo 9. Do controle ambiental. Artigo 291. O meio ambiente é formado pelos elementos da natureza, somados às modificações feitas pelo homem, onde o ar, a água e o solo constituem o meio físico e os animais, os vegetais e os demais seres vivos compõem o meio biológico. Artigo 292. Em continuidade ao tradicional zelo e à salutar convivência do militar com o meio ambiente, o controle ambiental no âmbito da unidade visa orientar educativa e preventivamente todos os integrantes da OM sobre os cuidados e o respeito à natureza, durante a execução de atividades diárias e operacionais da unidade. Artigo 293. O controle ambiental é realizado pelas providências e pelas normas de proteção adotadas pela OM, de acordo com a legislação em vigor de âmbitos federal, estadual e municipal. Artigo 294. As providências de controle ambiental no âmbito da unidade envolvem, entre outras, 1. A inclusão da OM no sistema público de coleta de lixo. 2. A coleta seletiva de lixo, com a eliminação de depósitos de detritos a céu aberto e incineradores. 3. Os cuidados com a poda e o corte de árvores em ligação com as autoridades competentes. 4. O esgotamento sanitário com preservação dos lençóis freáticos. 5. O consumo de água potável para a tropa e de água bruta para a lavagem de viatura, equipamento e instalações. 6. O controle do destino adequado de óleo de combustíveis inservíveis, resultante da manutenção periódica de viaturas e equipamentos, de rejeitos radioativos, quando for o caso, da água bruta após a lavagem de viaturas, equipamentos e instalações, dos detritos orgânicos oriundos das cozinhas, dos dejetos de animais, quando for o caso, dos rejeitos e sobras de produtos químicos utilizados em oficinas e fábricas e de baterias automotivas e equipamentos de comunicações. 7. Os cuidados na utilização de campos de instrução ou de outras áreas cedidas para exercícios ou manobras militares. E 8. A autorização mediante a licença de instalação expedida pelo respectivo órgão de controle ambiental de obras e serviços de engenharia conforme a legislação em vigor. Artigo 295. Os comandantes de subunidade e os chefes de repartições e dependências internas, quando envolvidos nas atividades militares próprias, são corresponsáveis junto ao fiscal administrativo, na esfera de suas atribuições, pela verificação do cumprimento por seus subordinados das providências e das normas que disciplinam a proteção do meio ambiente. Capítulo 10. Do controle diário de material bélico. Artigo 296. O controle diário de material bélico, particularmente o de armamento, munição e explosivo, constitui-se na série de medidas implementadas pela unidade para verificar rigorosamente as quantidades, o destino e a segurança requerida do material em tela. Artigo 297. As medidas de controle de armamento de que trata o artigo 296 deste regulamento abrangem, entre outros, 1. A abertura das reservas no intervalo entre a revista diária e o término do expediente, somente em caso de extrema excepcionalidade e na presença do comandante de subunidade. 2. O destino da via da chave de responsabilidade do armeiro, após o fechamento da reserva por término da revista diária. 3. A existência de dupla segurança de cada reserva, sendo uma delas responsabilidade do oficial de dia,
entre a revista diária e o início do expediente seguinte. 4. O controle e a guarda pelo oficial de dia das armas portadas por militares isolados que chegarem de retorno ao quartel, entre a revista diária e a abertura das reservas para o início do expediente seguinte ou entrega de armamento para o pessoal de serviço. 5. A sistemática de distribuição e recolhimento de armas do pessoal de serviço nos dias sem expediente. 6. Após o término do expediente, a espera pelo armeiro da subunidade ou parte dela, quando do retorno de atividades externas para o recolhimento do armamento, supervisionado pelo oficial de dia e o respectivo sargento de dia da subunidade, no caso de não estar presente o comandante da subunidade, e 7. A proibição da guarda e da permanência de armas particulares de militares, residentes ou não no quartelamento no interior das reservas de armamento da subunidade. Artigo 298. Para o controle da munição e de outro material bélico, são adotadas, a critério do comandante de unidade e no que couber, as medidas relativas ao controle do armamento citadas no artigo 297 deste regulamento. Capítulo 11. Da prevenção de acidentes na instrução e no serviço. Artigo 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa prevenir a sua ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a respeito do tema. Artigo 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução e manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas. 1. Servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de atividades de áreas de risco. 2. Não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais absoluta segurança. E 3. Devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de atividades de instrução e de risco. Artigo 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes preceitos. 1. O serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes. 2. Todo militar que tenha a obrigação funcional de manipular ou manusear materiais perigosos ou de executar técnicas de risco ligados ao cargo que ocupa, comportar-se-á como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação. 3. Como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que atua e do universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e conhecedor dos perigos e riscos das atividades a seu cargo. E 4. Algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes, instrutores e monitores e outros responsáveis por elas, e para isso, os aspectos relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades devem ser previamente analisados, visando ao estabelecimento de medidas preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de atividades de instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas. Artigo 302. Para a atividade de instrução que envolvam situações extraordinárias de risco, a critério dos comandantes de unidade, comandantes de unidade e S3, devem ser consideradas quando for o caso. 1. As condições climáticas, o esforço a ser despendido pela tropa e o uniforme da atividade. Tudo para se evitar possíveis danos à integridade física do pessoal provocados pela intermação, hipotermia e etc. 2. As necessidades de fiscalização pelo oficial de prevenção de acidente das instruções que envolvam atividade de risco. B. Ambulância permanentemente no local, com equipamentos, medicamentos e a respectiva equipe de primeiros socorros, que esteja perfeitamente adestrada na operação desses equipamentos, para um atendimento imediato e, se for o caso, evacuação. E ligação rádio ou telefônica entre a área em que se desenvolve a atividade dos instruendos, o aquartelamento e, se for o caso, a OM que apoia. 3. As medidas preventivas contra doenças de maior incidência na área. 3. As medidas preventivas contra doenças de maior incidência na área. Artigo 303.
Os comandantes, chefes e diretores em todos os níveis, guarnição, OM, subunidade, pelotão, seção, etc., devem adotar medidas para a prevenção de acidentes tais como realização de palestras e instruções sobre prevenção de acidentes na instrução, no serviço e no trânsito. Fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes pelos seus subordinados. E 3. Estímulo ao hábito do uso de equipamentos e dispositivos de segurança em todas as atividades de risco, de serviço ou não. Título 5. Das prescrições referentes às guarnições militares e aos destacamentos. Capítulo 1. Das guarnições militares. Artigo 304. Uma guarnição militar é constituída por uma ou mais OMs existentes em uma mesma localidade, delimitada por determinada área, podendo ser transitória ou permanente. Parágrafo 1º. A guarnição militar toma em princípio a denominação da localidade. Existindo nesta mais de uma OM, a guarnição é criada por ato do comandante do Exército. Parágrafo 2º. Nas grandes cidades podem haver mais de uma guarnição militar. Neste caso, o comandante do Exército define os limites territoriais de cada uma delas. Parágrafo 3º. O comandante do Exército pode delegar aos comandantes militares de área a atribuição de delimitar em detalhes a área de uma guarnição militar. Parágrafo 4º. Quando em uma guarnição militar existirem OMs pertencentes a grande comando diferentes, cabe ao comandante militar de área determinar a que grande comando fica subordinado ao comandante da guarnição militar. Artigo 305. O comando da guarnição militar incumbe normalmente ao militar de maior precedência hierárquica no exercício de cargo de comandante, chefe ou diretor na localidade, que o exercerá cumulativamente com as suas funções normais. Quando em uma localidade existirem apenas OMs que não constituam unidade e não houver comando de guarnição militar ao comandante-chefe ou diretor de maior posto ou mais antigo, incumbe tomar todas as providências que se relacionarem com os deveres e interesses militares, não só quanto às mesmas OMs, como aos militares presentes na localidade. Parágrafo 2º. O oficial que assumir o comando da guarnição deve consignar o fato em BI da OM e participá-lo à autoridade superior. Artigo 306. O comando do Exército, por conveniência de serviço, pode reunir sob um mesmo comando em qualquer localidade determinadas OMs, atribuindo ao oficial-general ou ao oficial de maior precedência hierárquica, no exercício de cargo de comandante, chefe ou diretor de OM, as atribuições de comando de guarnição militar. 2. Constituir uma mesma guarnição militar com OM estacionadas em localidades vizinhas, desde que as distâncias entre elas e as condições normais de transporte permitam ao militar que sirva em uma dessas localidades residir em quaisquer das outras e designar comandante especial para qualquer guarnição militar.